Oi, pessoal. Vamos lá conversar mais um pouquinho sobre os hábitos. Já vou pedindo desculpa porque hoje está bem barulhento por aqui. Já fui para vários cômodos da casa tentando diminuir o volume, mas hoje tá danado. Até o vizinho resolveu colocar som hoje. Não sei nem se está dando para vocês ouvirem. Mas vamos lá, conversar um pouquinho sobre mais dois hábitos. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades. Quarto hábito, pense ganha-ganha. Pensar ganha-ganha significa acreditar que todos podem ganhar. Não sou eu ou você, somos nós dois. Não estamos falando de competições e sim de relações humanas. É acreditar que existem coisas boas o suficiente para todos. É uma maneira abundante de se pensar. Pensar ganha-ganha é ficar feliz pelos outros quando as coisas boas acontecem a eles. O caráter é a base do ganha-ganha e todo o resto se apoia nessa base. Vocês conhecem pessoas que ficam tristes, ficam meio que decepcionadas quando outras pessoas ganham? Vocês já perceberam isso? E às vezes a gente, né? Se a gente fizer uma autoanálise mesmo, será que a gente está ficando feliz com a vitória do outro? Ou não? Ou isso está afetando a gente? Quando ele diz aqui que é caráter para o ganha-ganha, é porque uma pessoa mau caráter realmente, que só deseja mal ao outro, nunca vai pensar ganha-ganha. Mas que não é o caso de vocês, não é o caso da gente. Assim espero. E mesmo que seja que a gente consiga criar o hábito, né? Repetindo a questão do hábito, né? Hábito é tudo aquilo que a gente faz repetidamente. Então, se a gente começar a pensar ganha-ganha a partir de agora, a gente vai começar a criar esse hábito. Então, se um dia a gente foi mais egoísta, hoje a gente passa a ter esse hábito do ganha-ganha. Então, há 3 traços essenciais do caráter para o ganha-ganha: integridade, o valor que damos a nós mesmos, pessoa de honra, ética e educada. A gente precisa ter esse caráter. Maturidade. A maturidade é o equilíbrio entre a coragem e a consideração. Se uma pessoa consegue expressar seus sentimentos e opiniões e considerar os sentimentos e opiniões dos outros, ela é madura. Então, tudo que eu falar aqui, gente, vão fazendo uma autoanálise, vão vendo se vocês se identificam, vão vendo quais as dificuldades para vocês começarem a conseguir criar esse hábito do ganha-ganha. E o terceiro traço que ele fala, né, é a mentalidade da abundância. É pensar que tem bastante para todos. Indica que existe bastante para ser repartido entre todos. Esta atitude resulta em compartilhar reconhecimento, elogios e a tomada de decisões. Eu uma vez escutei uma dupla sertaneja, né, dizendo, nem sei se é verdade, né, mas a dupla dizia que no meio deles não existia essa competição porque existe espaço para todos, né? Então eles se ajudam porque eles sabem que tem público para cada dupla. Então muitas pessoas têm a mentalidade da escassez quando apresentam dificuldade para sentir um prazer verdadeiro, com o sucesso de outras pessoas. Foi isso que a gente falou agora há pouco. Mesmo sendo sua família, amigos íntimos e colegas. Parece que algo lhes é retirado quando alguém recebe o reconhecimento e os frutos do trabalho ou atinge um sucesso. Já perceberam isso? Vocês já conheceram pessoas assim? Ou vocês se identificam sendo assim? Apesar de verbalmente expressarem contentamento pelo sucesso do outro, no íntimo morrem de inveja. Aí um colega seu vai e diz, passei no Enem, tirei uma nota maravilhosa, consegui entrar no curso, né, tão sonhado por mim. Será que você está torcendo realmente, você está vibrando com esse sucesso? Ou você no fundo está com inveja daquela pessoa? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa que ao longo da vida a gente vai sentir. Somos seres humanos. Mas aí, né, agora, né, a finalidade desses nossos estudos é justamente isso. É começar a criar o hábito de tentar evitar isso, né? Essa inveja. Seu senso de valor se baseia na comparação e o sucesso dos outros, de certo modo, implica em seu fracasso. Não é verdade? Né? Muita gente acha, porque o meu amigo ele passou em, sei lá, em ciências da computação, eu queria tanto aquilo ali, mas o sucesso dele, você transfere isso para você como se fosse um fracasso. Poxa, ele conseguiu e eu não.
eu não consegui, eu não vou conseguir. Então você passa a ter inveja, às vezes até raiva daquela pessoa. Porque a pessoa conseguiu. A gente não consegue muitas vezes vibrar com aquela vitória do outro. Você já ouviu falar em contas bancárias emocionais? Isso é bem interessante, tá, gente? Quando tratamos uma pessoa bem, fazemos um elogio. Estamos fazendo depósito nas contas emocionais dela. Toda vez que a gente elogia uma pessoa, a gente faz depósito emocional na conta dessa pessoa. Quando não tratamos uma pessoa bem, estamos fazendo retiradas da conta emocional dela. Vamos imaginar um banco mesmo, né? Quando a gente ganha dinheiro, a gente está lá e deposita aquele dinheiro. Mas quando a gente está precisando comprar alguma coisa, a gente tira. Então, o autor ele trabalha com esse paralelo aqui, né? Então, toda vez que você faz um elogio, você está depositando. Por quê? Como assim, Roberta? Depositando na conta emocional dela. A pessoa vai se sentir melhor, a pessoa se sente bem. Ontem eu estava assistindo um filme que um dos atores, né, o personagem, falou uma coisa bem interessante. Chegou uma personagem que elogiou, que acreditou no trabalho dele, e ele dizia como era bom ser reconhecido, né? Fazia tempo que ele não se sentia tão bom, porque não recebia nenhum elogio. Então, o reconhecimento muitas vezes não é o dinheiro, é o elogio, é saber que você está fazendo algo certo. A gente melhora como pessoa. Então, quando você está com sua história bancária emocional alta, você é uma pessoa mais feliz, com certeza, sim. Mais propícia a pensar no ganha-ganha. Veja o que ele diz aí, né? E quando as pessoas ao seu redor também estão com essa conta alta, o hábito do ganha-ganha fica fácil de se alcançar. Imagine se a gente cria o hábito do elogio, porque a gente costuma muito criticar, mas poucos fazem elogio. Imagina se a gente criasse esse hábito do elogio, do reconhecimento, todo mundo ia viver num ambiente melhor. Imagine quando vocês estão apresentando um seminário que o professor faz o elogio, você sai radiante. E quando um amigo seu vem, aperta a sua mão e lhe dá parabéns, você ganha o seu dia. Então, nesse momento, você está mais propício a pensar no ganha-ganha. Para criar o hábito do ganha-ganha, além de tudo isso que foi exposto, você precisa ter coragem para negociar, abrir mão de paradigmas, conceitos de que só você pode ganhar. A gente tem que criar o hábito, gente, que todo mundo pode ganhar. Não tem que ser só a gente que precisa ganhar e que tem que ganhar. Isso não é um jogo de futebol, que o melhor é o que ganha. Ou seja, tem que ter um ganhador e um perdedor. Geralmente você não entra na partida pensando em empate, né? Ele está dizendo aqui que num jogo de futebol, dificilmente você entra pensando no empate. A não ser que seja no final, se empatar, fulano ganha. Mas geralmente você entra num jogo querendo ganhar. Só que a vida não é bem assim, né? A gente não entra pensando nisso. Isso é algo muito além, é algo humano. Com essa habilidade aliada às demais, você melhora a sua vida e pode se tornar um líder diferenciado. Todos esses hábitos, gente, que a gente está conversando, lhe tornará, no final, se você conseguir transformar realmente esses hábitos em hábitos, tenho certeza que futuramente vocês vão ser líderes eficientes. Eu não tenho dúvida disso. Mas não é fácil. E às vezes a gente consegue desenvolver uma habilidade e não consegue outra. Isso é natural. Outro ponto a ser pensado é a consideração. O que é consideração para você? O que é? Pense aí um pouquinho agora. O que é? Quando é que você se sente considerado por alguém? Você considera seus familiares? Considera a opinião e desejo dos outros? Ou tudo tem que ser do seu jeito? A consideração é fator importante para você praticar o ganha-ganha. Então, é fácil? Não, não é fácil. Né? Ele diz assim, a gente tem que realmente quebrar os paradigmas, a gente muitas vezes tem que quebrar conceitos que a gente vem a vida toda para a gente conseguir criar esse hábito. Pense bem nisso que foi dito nesse texto. Comece a fazer depósito nas contas emocionais. Comece a ter coragem de negociar quando você vê que só uma parte está ganhando. Quando ele fala que começa a fazer depósito nas contas emocionais, a gente também tem que fazer depósito na nossa conta. Não é só o outro que faz, a gente também. Né? A gente também tem que se reconhecer. A gente também tem que ver. Tem gente que tudo que faz acha que está ruim. Tudo. Já vai, meu Deus, esse trabalho ficou horrível.
e às vezes nem tá. Às vezes o trabalho tá maravilhoso, mas a pessoa é tão perfeccionista que não se dá os créditos por isso. Comece a refletir se você está tendo consideração. Comece a refletir se você só pensa em você ou se nunca pensa em você e sempre deixa que o outro ganhe sozinho. Pense nisso. Veja, né, a gente está falando muito aqui, né, de você querer só do seu jeito, você querer só do seu jeito, que o outro não tem vez. Mas ele acaba aqui falando, dizendo: se nunca pensa em você e sempre deixa que o outro ganhe sozinho. Também não é o hábito do ganha-ganha. Às vezes a gente deixa o outro ganhar simplesmente para não magoar. Já aconteceu com vocês isso? Então o outro vai sempre ganhar. O outro, a gente nunca se posiciona. Nunca é o ganha-ganha. Sempre é o perde-ganha ou ganha-perde. Nunca é o ganha-ganha. Então se você também está deixando sempre o outro ganhar, está faltando um equilíbrio. Essa é a atividade, tá, do quarto hábito que vocês vão fazer. Lembrando, vocês não vão me entregar, tá? Vocês vão deixar no caderno. No final de todos os hábitos, quando a gente voltar, eu vou recolher todas as atividades, porque a gente vai juntar para a nota da segunda unidade de vocês, tá certo? Então, prestem atenção. Identifique relacionamentos-chave em sua vida e verifique qual é, em sua opinião, o saldo de cada um nas contas bancárias emocionais delas. Anotem as maneiras específicas pelas quais você possa fazer depósitos em cada uma das contas. Por exemplo, minha mãe. Né? Você pode botar aqui, minha mãe. Como você acha que está a conta emocional da sua mãe? Você acha que está legal, está positiva, está negativa? Está mais ou menos, você não acha que ela está muito feliz, não, ela não está muito bem, ela está em depressão, ela anda chorosa, ela não anda muito feliz, ou ela é muito feliz, ela é muito autoastral. Se ela é muito autoastral, a conta emocional dela está muito boa. Então, coloque aqui. E maneiras que você pode fazer depósito nas contas emocionais dela. Então, a sua mãe, você vai identificar, não, minha mãe está muito triste, ela está com a conta emocional dela lá embaixo. E o que é que você pode fazer para depositar coisas positivas para ela melhorar, para a conta emocional dela ficar legal? O quê? Um carinho, uma palavra, não sei. É vocês que vão colocar aí. Vocês vão escolher 2 pessoas, qualquer pessoa que vocês quiserem, e vocês vão colocar aqui, tá certo? A segunda atividade, gente, é uma atividade um pouquinho trabalhosa, mas que vale muito a pena. Eu espero de coração que vocês façam realmente essas atividades, porque vocês vão aprender muito com elas. Assim como eu também aprendi e venho aprendendo. Então, medite profundamente sobre sua própria atitude. Escreva como você geralmente age nas situações. Sua atitude hoje é de ganha-ganha, sempre querendo ter vantagem, ou sempre abrindo mão das coisas para não magoar? Sejam sinceros. Isso aqui não tem resposta certa e errada. Quando eu for pegar, mas meu Deus do céu, mas se eu colocar que eu não tenho esse hábito de ganha-ganha, minha nota vai diminuir. Não tem isso não. Eu quero só, o objetivo dessa atividade é que vocês pensem, é que vocês se vejam, é que vocês se avaliem, tá bom? Segundo, selecione um relacionamento específico, prestem atenção bem nessa. Pai, mãe, tio, namorado, professor, quem vocês quiserem. Onde você gostaria de chegar a um acordo ganha-ganha. Não tem aquela pessoa, né, que a gente geralmente perde, né? A gente geralmente deixa para lá e perde. Então, pense nisso. Então, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Prestem atenção. Tentem se colocar no lugar da outra pessoa e registrar exatamente o que acha ser a solução na opinião da pessoa. Você vai tentar pensar como a outra pessoa, não é a sua opinião, certo? Depois anote, sob o seu ponto de vista, o que você acha que é ganhar para você nessa situação. Então, aqui são 2 coisinhas que vocês vão fazer, tá? Primeiro, vocês vão achar qual é o problema, né? Qual é o problema? Vocês vão colocar como a pessoa pensa a respeito disso. E depois vocês vão colocar o seu ponto de vista. Então, aborde a outra pessoa e pergunte se ela estaria disposta a conversar com você até que chegasse a um acordo e uma solução mutuamente benéfica, ou seja, uma solução ganha-ganha. Então, gente, sei lá, um exemplo.
Meu pai nunca me deixa sair com os meus amigos. Ok, então você já identificou aqui que a pessoa é seu pai. Tente se colocar no lugar do seu pai agora, porque ele não deixa você sair com os amigos. Certo? Quais são os argumentos dele? Né? Então faz de conta que ele coloca lá. É porque toda vez que você sai com seus amigos, você perde a hora. Isso é a posição dele. Aí você vai colocar o seu ponto de vista embaixo, tá bom? Então você vai argumentar. Papai, eu preciso sair com os meus amigos, que é, sei lá, para me entrosar, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso conversar com pessoas da minha idade. Vocês vão buscar um argumento e vão propor um ganha-ganha a eles. Como assim? De repente você quer sair 5 dias na semana. Então você vai negociar com ele. Papai, eu não vou sair 5 dias na semana, eu vou sair 2. O que é que o senhor acha? Vocês vão ter que chegar no pai ou a pessoa que vocês escolherem e vocês vão tentar negociar isso. Ou, não, papai, geralmente eu perco a hora porque eu tô, sei lá, me empolguei lá. Mas o acordo da gente é que de 10 horas eu estou em casa. Agora vocês precisam cumprir, porque se vocês não cumprir, vocês não vão conseguir negociar novamente em outra oportunidade. Deu para entender? Então vocês procuram o problema, primeiro procura o problema, procura a pessoa, coloca como a pessoa pensaria, qual o seu ponto de vista e vocês vão conversar com essa pessoa, tá? Vocês vão me contar aí qual foi a experiência, se deu certo, se não deu certo, se realmente a pessoa do outro lado realmente não quer nunca ganha-ganha, mas eu preciso saber se vocês tentaram, como vocês tentaram, tá bom? É bem legal, é bem legal. Quinto hábito. Procure compreender depois de ser compreendido. Suponha que você tenha um problema na vista e decida ao oculista para resolvê-lo. Depois de ouvir rapidamente seus problemas, ele tira os óculos e os entrega a você. Use estes, ele diz. Tenho estes óculos há 10 anos e eles me ajudaram muito. Tenho outro pai em casa, pode ficar com eles. Vocês experimentam, vocês pegam os óculos do oculista, vocês botam no rosto de vocês, né? Mas os óculos só pioram o seu problema, você vê tudo embaçado. Está horrível, você reclama. Não consigo ver nada. Mas o que é de errado? Pergunta o médico. Para mim estão ótimos. Tente de novo. Estou tentando, você fala, mas vejo tudo embaçado. Qual é o problema com você? Não consegue ter um pensamento positivo? Está bem, positivamente não enxergo nada. Amigo, você é ingrato, ele reclama. Depois de tudo que fez por você. Imagina. Imagina essa situação agora. Quais as chances de voltar ao médico, ao mesmo oculista, quando precisar novamente de uma consulta? Vocês vão voltar? Vocês vão confiar nessa pessoa? Poucos, imagino. Acho que ninguém aí vai voltar. Ninguém tem muita confiança em alguém que receita sem fazer um diagnóstico. Ele nem olhou, ele nem fez o teste, ele nem disse a você, viu qual o grau que você precisava. Ele simplesmente, você chegou lá dizendo que estava sem conseguir enxergar direito, ele tira o dele e ele dá. Quer nem saber se vai prestar para você ou não. Já se viram numa situação dessa? Dos dois lados, vamos prosseguir. Mas quantas vezes diagnosticamos antes de receitar? Quantas vezes fazemos isso? Vê esse textinho aqui, esse diálogo. Vamos lá, querida. Diga como se sente. Sei que é difícil, mas tentarei entender. Ah, não sei, mamãe. Acho que é uma coisa tão estúpida. Claro que não é. Pode se abrir comigo. Querida, ninguém se importa tanto com você quanto eu. Estou muito interessado em seu bem-estar. O que está deixando tão infeliz? Sei lá. Vamos, querido, o que é? Bem, para dizer a verdade, eu não gosto mais de escola. O quê? Você retruca, incrédula. Como assim não gosta mais de ir à escola? Depois de todos os sacrifícios que fizemos para que tivesse uma boa educação, a instrução é a base do seu futuro. Você tem que se esforçar na escola, como sua irmã faz. E vai se sentir melhor. Vai acabar gostando da escola. Já cansei de dizer para você sossegar um pouco. Você é inteligente, mas não se esforça. Tente com mais empenho. Tenha uma atitude positiva. Aí aquele silêncio. Aí a mãe continua. Pode continuar, diga como se sente. Você vai continuar?
Eu acho que vocês já passaram por uma situação dessa. Você vai continuar a falar? Depois desse sermão todinho, ela não parou nem para lhe escutar, ela já foi falando, aí no final fale, pode continuar, diga como se sente. Você não vai falar, você vai travar. Temos uma tendência forte de atropelar os sentimentos das pessoas, de correr para resolver as coisas através de conselhos. Isso aqui tanta gente vai se identificar, porque quando eu estava estudando isso aqui, eu me identifiquei tanto com isso, que vocês não têm noção. E toda vez que eu me pego fazendo isso, que muitas vezes eu me pego fazendo isso, eu lembro, o hábito. Mas com frequência deixamos de reservar algum tempo para o diagnóstico, para tentar compreender verdadeiramente e profundamente o problema, antes de mais nada. Procurar primeiro compreender, depois ser compreendido. Significa que é melhor ouvir primeiro e falar depois. Ao prestar atenção no que a outra pessoa diz, você atinge um nível elevado de comunicação. Precisamos criar um hábito de escutar sem interromper e aprender a ouvir com os ouvidos, os olhos e o coração. É preciso passar mais tempo escutando com a intenção, tem um errinho aqui, com a intenção de compreender. Isso se chama empatia. Né? A gente fala muito em empatia, mas você escuta verdadeiramente o outro ou não? Ou você finge que escuta? Né? Eu já escutei tanta gente dizer assim para mim, não, eu não escuto não, porque eu não tenho mais saco de escutar fulano. Então eu finjo que eu escuto, mas eu não estou escutando nada do que ela está falando. Às vezes eu estou falando aham, aham, aham. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de responder. E ainda tem essa. Tem aquela que finge que escuta e tem aquela que está escutando, mas já quer falar. Ela não deixa nem o outro terminar e já quer falar, já quer dar uma solução daquilo ali. Às vezes a pessoa nem quer a solução, às vezes a pessoa só quer falar realmente. Mas tem gente que é assim, que a outra está confidenciando alguma coisa, está passando por algum problema e o outro já pensando na resposta. E nesse momento que a gente está pensando na resposta, a gente esquece de ouvir o outro. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Elas filtram tudo através de seus próprios paradigmas, e ainda tem isso, gente. Quando a gente escuta o outro, a gente traz para a vida da gente. E muitas vezes a gente fala como se fosse a gente, e não é a gente. Outra pessoa tem outra educação, tem outros valores. Leia sua autobiografia na vida das outras pessoas. Oh, sei exatamente como se sente. Já passei por isso também. Vou contar o que aconteceu comigo. Elas estão constantemente projetando suas experiências interiores no comportamento dos outros. Receitam seus óculos para qualquer um com que se relaciona. Como está sua escuta? Já parou para pensar nisso? A gente escuta o outro ou a gente já está pensando na resposta? Ah, eu passei por isso, isso, aquilo ali. Aí o outro já está pensando, ai meu Deus, eu também passei por isso, eu tenho que dizer a ela, mas eu resolvi dessa forma. E não está escutando o outro. E não está escutando. Então isso é um grande desafio. Eu desafio vocês a começar a criar esse hábito. Quando alguém chegar para conversar com vocês, prestem atenção no que ele vai falar. Tente não ficar pensando na sua resposta. No final, depois que você ouvir tudinho, aí vocês vão conversar, vão dialogar, mas tente não projetar a sua vida na vida da pessoa também. Isso é muito importante. Qual é a atividade do quarto hábito? Qual é, vocês vão responder, tá? Qual é seu maior problema na arte de escutar? Você finge escutar? Você escuta somente para dar conselhos ou julgar? Você planeja o que vai dizer em vez de escutar realmente? Seja sincero com você mesmo. Vocês precisam responder sinceramente, senão não adianta. Tá? Sejam sinceros. Coloquem no papel essa questão. Você sente que algumas vezes as pessoas não lhe escutam como gostaria? Como é que você se sente? Agora você está se colocando no lugar do outro. Você está se colocando no lugar da pessoa que está falando e alguém está lhe ouvindo. Então você já se sentiu assim? É legal se sentir assim? Veja uma questão pela qual você e seus pais, ou responsáveis, sempre entram em discussão. Isso aqui é outra questão que vocês têm que parar, analisar, para vocês colocarem no papel, tá bom? Vocês vão colocar no papel depois que vocês executarem a atividade.
Então, sempre entram em discussão, reflitam sobre essa questão. Depois procure a pessoa e peça para a pessoa lhe explicar o ponto de vista dela. Lembra que a outra atividade você ia colocar o ponto de vista. Essa aqui você agora vai pedir para a pessoa lhe explicar. E as duas atividades, tá, gente, podem até se complementar. Porque você também tem que exercitar naquele ganha-ganha o saber ouvir. Então, depois procure a pessoa e peça para a pessoa lhe explicar o ponto de vista dela. Tente ouvir sem interromper. Deixe a pessoa falar, por mais absurdo que você esteja achando. Não fale, não fale. Depois que a pessoa terminar de falar, repita o que ela disse para ela ter a certeza que você entendeu. Lembra da comunicação, né? O outro precisa entender o que a gente falar para realmente ter existido comunicação. Se o outro não entendeu, não existiu comunicação. Após isso, é a sua vez de falar. E eu gostaria muito de receber aqui depoimentos maravilhosos de como foi essa experiência. Vocês podem até aplicar as duas questões em uma, tá? Do ganha-ganha, porque quando você for conversar lá com o seu pai por causa das saídas com os colegas, você vai praticar essa questão aqui de escutar. Tudo bem? Então, gente, é isso, tá bom? A aula de hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês realmente façam. E eu sei que vocês vão fazer. Eu recebi alguns trabalhos bem legais. Sei que vocês estão empenhados, né, para executar bem essas atividades, tá bom? E espero que a gente aprenda muito com isso, tá bom? Então, até a próxima.